Graça e paz, irmãos. Esse é o primeiro vídeo da nossa segunda aula, Ética Cristã, do curso de Bacharel em Teologia pelo CETEC. Mais uma vez estamos de volta e eu quero aqui, desde já, agradecer aos alunos que interagiram comigo pelo WhatsApp, tirando algumas dúvidas e, dessa forma, produzindo o conhecimento, né? Espero que vocês realmente adquiram essas informações e busquem um aprofundamento para poderem ensinar em suas igrejas, como líderes, como pastores, como superintendentes de escola dominical, como líderes de jovens, enfim. E dentre tantas outras funções dentro da igreja, vocês precisam estar preparados para ensinar aquilo que de suma importância precisa ser esclarecido, né? A exemplo dos assuntos que mais à frente iremos trocar informações, eu sei que algumas informações poderão produzir questionamentos e tudo mais. Não tenho pretensão de esgotar as informações concernentes aos assuntos abordados, mas sei que vocês sairão, pelo menos, pensantes em busca de informações imprescindíveis para que estejam preparados para o ensinamento dentro de suas igrejas. Tá ok? Muito bem. Na aula passada, nós falamos sobre a ética cristã, de uma forma geral, trazendo as definições e falando sobre o direito de nascer e o aborto. Eu gostaria de iniciar rapidamente para falar do assunto homossexualidade. Não é um assunto difícil de tratar, porque nós já temos compreensão do assunto. Contudo, o que tem ocorrido dentro das igrejas é uma intimidação ou um amedrontamento concernente a esse assunto para ensinar. A preocupação de fugir de um respeito é muito grande. Respeito às pessoas e não admitindo as suas práticas. Só que essa preocupação tem feito com que líderes, pastores, nas suas igrejas, deixassem de falar claramente sobre esse assunto. Por que deve ser falado sobre esse tema nas igrejas? Porque nós temos percebido, né, alguns comportamentos no meio dos liderados e até na liderança de pessoas tendenciosa a essa prática. Não fica muito claro, mas os sinais apontam para isso. E a ausência do ensino fará com que essas pessoas encontrem um espaço para a realização das atividades da igreja, escondendo o seu real desejo e dessa forma causando sofrimento para essa pessoa, né? Sofrimento por quê? Porque está lá, não é ensinado, não é esclarecido, e aí a pessoa fica naquela dúvida, né? Faz, não faz, se revela, não revela, e aí promove algumas questões no ambiente eclesiástico. Então, o que precisamos fazer e entender é que o ensino de forma preventiva é de fundamental importância. E o engraçado é que um dos argumentos que alguns defensores têm do tema, eles alegam que para aqueles que ensinam contra, eles guardam no fundo, uma tendência. E, na verdade, esse é um argumento para atacar e afligir e intimidar a pessoa de não ensinar, de não falar. Então, não se intimidem com esse tipo de questionamento. E, às vezes, esse tipo de argumento você encontra dentro da igreja. Enfim,
Nós vivemos num ambiente eclesiástico onde lidamos com as mazelas das pessoas, com as dificuldades, com os problemas. São pessoas enfermas espiritualmente, principalmente, que, que a liderança precisa lidar. E é por isso que, estando preparado para ensinar, com certeza muitos problemas poderão ser evitados. Agora, se não ensinar, irmão, não tem jeito. Então, voltando ao assunto, a homossexualidade é a atração ou relação amorosa ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo. É claro, é pacificado, não tem dúvidas em relação a isso, tá? Isso foge ao que é natural. Nós sabemos que para que haja procriação, deve haver a conjunção carnal de um homem e uma mulher, dentro do casamento. Nós não ensinamos de forma diferente. E aqui eu abro um parênteses para um assunto que eu vou falar posterior à homossexualidade. O casamento é indissolúvel, uma instituição criada por Deus, defendida por Ele. E nós, como igreja, não podemos abrir mão dos nossos princípios e conhecimento com relação a esse assunto. Não podemos nos abster de ensinar com veemência aquilo que o escritor sagrado nos apresenta. Não erremos, tá bom? Muito bem. Antes de dar continuidade, eu quero ler apenas 2 versículos que se encontram no Evangelho de João, capítulo 8. Quero ler o versículo 32 e depois o versículo 44. O versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento. E para nós, qual é o conhecimento da verdade? É Cristo, é através da sua palavra. Você lendo, se aprofundando no conhecimento bíblico, você vai conseguir ter amplitude e entender o que é a verdade plena em Cristo Jesus. Tá? Entretanto, também no mesmo capítulo, no versículo 44, Jesus vai falar o seguinte: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós encontramos no mesmo capítulo, Jesus falando sobre a verdade que liberta, mas também falando sobre a paternidade da mentira. Nós não admitimos qualquer tipo de mentira. E eu falei na primeira aula, desde a menor mentira, a pequena mentira, a que parece tão insignificante, nós sabemos que há uma influência espiritual muito grande quando somos tendenciosos à prática da mentira, tá ok? Então temos que ter cuidado. E eu não vou aqui entrar em detalhes sobre o texto, mas é só para que você pense melhor sobre a verdade e a mentira. Nós aqui estamos tratando da verdade. A verdade é Cristo, é a palavra de Deus que nos apresenta a confirmação da verdade. É pela palavra que nós conseguimos enxergar o ideal de vida em Cristo Jesus. Nós não fugimos a essa regra bíblica, tá ok? Estou falando para você, irmão protestante, que professa a mesma fé que eu, dentro do seminário aí que vocês estão buscando uma graduação. E como futuros teólogos, vocês precisam estar preparados. E outra coisa, não sejam apenas mais um teólogo, vocês sejam bons teólogos, defensores da palavra. Se aprofundem no conhecimento e, ao fazerem uso desse título, façam uso de forma coerente, bem preparado, com boa argumentação, apresentável, para que você possa realmente ter credibilidade naquilo que você vai falar. Mas, acima de tudo, não é apenas ter o conhecimento,
é viver o conhecimento, é demonstrar isso através da sua atitude, da nossa atitude. Eu prezo muito por isso. A conduta de cada um de nós, como servos de Deus, deve ser ilibada, respeitosa a todo instante. Independente dos questionamentos que podem existir, sempre haverá o respeito e o limite à integridade física, tá ok? Muito bem. Também quero fazer a leitura de um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 18, que diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu interno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à sua natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente se as fazem, mas também consentem aos que fazem. Perceba uma coisa: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem ou as fazem, mas também os que consentem que fazem. Muito bem. É com base no texto sagrado de Romanos, e tem outros textos que vamos encontrar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, argumentos bíblicos que vão contra a prática da homossexualidade. Nós não temos dúvida com relação a esse entendimento que deve ser ensinado dentro da igreja com muita cautela para não haver um desrespeito, porque quando for ensinar esse assunto tem que ser ensinado não de forma raivosa, mas amando a pessoa que está ouvindo a palavra, tá ok? Porque é dessa forma que devemos ter a nossa conduta no ensinamento, com base no amor. Respeitando as diferenças, mas reconhecendo que a defesa principal de todo e qualquer argumento que temos enquanto líderes é a defesa da Bíblia Sagrada, da verdade que é Cristo Jesus, a verdade que liberta. Tá ok? Então, atualmente, nós temos percebido um movimento social em busca de
forçar a sociedade a aceitar a prática da homossexualidade como se fosse algo natural. Alguns vão chegar ao ponto de dizer que a tendência, a prática homossexual não é algo que nasce da pessoa, né? Isso vem da genética e, na verdade, não existe comprovação científica para isso. Um argumento totalmente fragilizado, esdrúxulo, e a gente sabe que na verdade, uma atitude, né, uma prática comportamental. Então, você alegar que a pessoa nasce, né, homossexual é uma mentira e um ensinamento falível. Então, e nesse caso, né, como é que um Deus criador, né, faria o ser humano com suas características físicas definidas como homem e mulher e no seu emocional a pessoa ter outro tipo diferente do que se nasce geneticamente, fisicamente, né? Que ser mulher num corpo de homem. Enfim, eu não vou aqui entrar em detalhes e manter também um cuidado, pedindo a vocês, irmãos, que mantenham os vídeos que serão feitos entre nós, alunos, para que não haja nenhum tipo de divulgação em que se gere questionamentos mais adiante, tá? Eu estou aqui ensinando especificamente para os alunos do curso de bacharéis em teologia, né, do curso CETEC, em Teresópolis, tá ok? Não tenho preocupação do que eu digo, mas eu acho que deve ser prudente evitarmos o compartilhamento desse vídeo. É muito melhor, né, numa sala de aula, estarmos confortáveis para falarmos, né, desse assunto com muita clareza, sem a preocupação de se difundir e dessa forma aqueles contrários ao que nós entendemos, de repente utilizar argumentos para vir atacar, tá bom? Então eu quero só pedir a vocês que mantenham esse cuidado, tá bom? Para que não haja um compartilhamento. Bom, retornando ao assunto da homossexualidade, nós já falamos também na aula Direito e Igreja, rapidamente, sobre a questão jurídica com relação aos direitos, né, da relação homoafetiva, e esse não é o caso. Nós estamos tratando sobre a ética, a questão da moralidade, com a visão bíblica com relação a essa prática. Muito bem, a minha pergunta, eu quero me dirigir a você. Existem pastores homossexuais liderados dentro da igreja? Será que tem homossexuais no nosso meio? Vou afirmar que sim. Existem pessoas que têm esse desejo, que, biblicamente falando, um desejo imoral e pecaminoso, né? Amamos e respeitamos o ser humano, mas a prática nós não admitimos. E dentro da igreja, nós precisamos ensinar. Ensinar sem colocar restrições ou ficar abrindo quaisquer precedentes. Não, devemos ensinar com clareza e baseado no amor, tá? Mas não ter medo de falar a verdade. Pois bem, nós estamos lidando, né, com uma geração enfraquecida, né? Há décadas passadas, né, os séculos passados, homens e mulheres, né, tinham aparentemente, né, tinham mais firmeza na hora de ensinar sobre esse assunto. Hoje, por conta dessa possibilidade de criminalização, as pessoas estão recuando para ensinar e recuando também, abrindo algumas exceções. Eu sou da seguinte opinião: se houver alguém afeminado
no ambiente eclesiástico, você tem que estar alerta a esse tipo de comportamento, que é comportamental, e chamar para conversar com cuidado, com carinho, com responsabilidade. Eu me preocupo muito, por exemplo, principalmente em funções dentro da igreja. Por exemplo, regente de maestro de música coral. E aqui eu estou falando de uma exceção à regra, né? Você já presenciou alguém com práticas assim afeminadas à frente de um conjunto, desmunhecando, né? Eu sei que por vídeo eu não gosto de fazer, não, prefiro falar pessoalmente. Mas não já se deparou com isso? Alguém no convívio dentro da igreja, né, se veste de forma assim bem diferenciada. Eu me lembro, é complicado, né? Eu me lembro de um pastor que assim, um cara extraordinário na hora de ensinar, pregava bem a palavra, instruía, as pessoas se convertiam, as pessoas eram transformadas pelo poder de Deus e de repente tomou uma decisão, largou o ministério e assumiu a homossexualidade, né? Essa prática, essa decisão tomada pelo líder, por esse líder, esse pastor, que agora é ex-pastor, assim chocou muito a igreja, mas para aqueles que foram alcançados de fato pelo poder de Deus, ficaram escandalizados, mas se mantiveram firmes, né, na presença de Deus, não abriram mão de sua fé, ainda que o líder primaz tenha tomado uma decisão errada, né? E o pior é que o que temos presenciado também é que dentro da igreja, algumas pessoas não querendo abrir mão da sua convivência eclesiástica, querem forçar que as pessoas dentro dessas igrejas aceitem as práticas homossexuais, que é comportamental, como se fosse algo natural. E não é. Não é. Eu tenho cautela. Meus filhos são pequenos e quando eles vão para a igreja, eles vão para a igreja e se vão para o banheiro, vão supervisionados. Eu não vou aqui me descuidar, porque a gente lida com todos os tipos de pessoas, né? Pedófilos, pessoas com má intenção e que às vezes precisa de uma rápida oportunidade, uma ida ao banheiro para fazer alguma coisa, né? Então a gente tem que ter essa vigilância dentro da igreja, né? Então a gente percebe que é iminente que esses problemas estão crescendo, né? E por causa de quê? Por causa da falta do ensino, né? A igreja padece por falta de conhecimento, por falta do ensino da palavra. Temos que ensinar com veemência, com atitude, né? Sem medo de errar. Temos que ter certeza do que de fato nós estamos ensinando dentro de nossas igrejas, né? Não temos que ter medo. Muito bem. Algumas pessoas em defesa da homossexualidade dentro da igreja vai usar como exemplo a passagem de Davi e Jonatas, né? E aqui eu já afirmo para vocês, Davi e Jonatas nunca foram homossexuais, mas tentam deturpar a palavra. Irmão, não se usa texto como pretexto para ir em defesa de algo sem contexto. Você precisa entender o que está por trás da história do conteúdo bíblico. E aí vem a hermenêutica bíblica, a arte da interpretação bíblica, o uso de ferramentas importantes como a exegese do texto bíblico para você poder, de fato, poder falar sobre a história contida naquilo que estamos lendo. Muito bem.
Sobre Davi e Jonatas, não há o que questionar sobre a conduta heterossexual deles. Eles eram homens. Né? Não há nenhuma indicação nas escrituras de que Davi e Jonatas eram homossexuais. Pelo contrário, há uma evidência muito forte de que eles não eram. A atração que Davi sentiu por Batseba, segundo Samuel 11, revela que sua orientação sexual era heterossexual e não homossexual. De fato, a julgar pelo número de mulheres que Davi teve, parece que ele sofria de uma heterossexualidade exagerada. O amor de Davi por Jonatas não era um amor sexual, Eros, mas um amor fraternal. Além do mais, Jonatas não se despiu de todas as suas roupas na presença de Davi, mas apenas de sua armadura e de sua capa real, que está registrado em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4. O beijo era uma forma de saudação cultural comum entre os homens daqueles dias. Além disso, tal beijo não aconteceu quando Jonatas deu a sua armadura e capa para Davi, mas sim num intervalo de 2 capítulos e meio adiante, no capítulo 20, versículo 41. Por fim, a emoção que ambos expressaram foi o choro, versículo 41 do capítulo 20 de 1 Samuel. E choraram, mas Davi chorou muito mais. Ademais, Davi descreveu a amizade de Jonatas como superior à de mulheres, não no sentido sexual, mas social. Ambos mantinham relacionamentos heterossexuais no casamento. Está entendendo? Né? A Bíblia ela é muito clara e se você pegar o texto e o contexto, você vai compreender claramente, né, que aquela amizade entre Davi e Jonathan era uma amizade, como a Bíblia fala, amigos mais chegados que irmãos. Né? Você tem uma intimidade, eu abraço meu irmão, eu beijo meu irmão, meus pais. Qual é o problema disso? Mas isso deve ser feito de forma bem claro e sem medo de nenhum constrangimento, porque as pessoas percebem, né, todo o contexto do que do acontecido e vai de fato ter discernimento para que não haja uma crítica infundada, uma acusação infundada. Entenderam? Então, você pega ainda, continuando sobre Davi e Jonathan, você vai perceber que essa amizade ia muito mais além do que além dos limites, porque dos limites de uma amizade comum, chegava ao ponto de ser considerado irmão, né? Se assim eu posso dizer. Então, a amizade de Davi e Jonathan, longe de falarem sobre essa argumentação de que é homossexual, não, são falácias para tentar desestabilizar os argumentos existentes sobre a heterossexualidade desses dois grandes homens. Tá ok? Grandes homens. Saul teve, Davi, como rei, ele demonstrava claramente a sua postura. Só que ele era exagerado na sua heterossexualidade, né? Desejou Batseba, cometeu um adultério e com o adultério cometeu um homicídio. Né? Errou, né? Cometeu 2 erros gravíssimos e ele pagou por causa desses erros, né? E eu acho que, que todos nós devemos assumir os nossos erros e pagar por eles, né? Assumir as consequências também dos nossos atos, sem medo de qualquer tipo de penalidade, tanto espiritual quanto também social e eclesiástica. Se eu errar eclesiasticamente falando, eu tenho que ser punido, né, disciplinarmente, para exemplo de todos, para que não haja comprometimento com os ensinos da palavra de Deus, tá ok? Eu aqui sou um defensor da família, sou um defensor do casamento indissolúvel, sou defensor do ensino claro da Bíblia Sagrada, sem escolher palavras, tem que falar a verdade, porque a verdade liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dentro de alguns argumentos sobre a questão da homossexualidade está o fato de que as pessoas discriminam
aos que praticam, aos que têm essa prática. Há dois erros básicos nesse argumento. Em primeiro lugar, não se faz uma distinção entre homossexuais e homossexualidade. As leis que existem contra dirigir embriagado não discriminam os que bebem. Um indivíduo pode se opor ao alcoolismo sem se opor aos alcoólatras. Nós precisamos distinguir entre a pessoa e a prática. O que estamos criticando é o comportamento homossexual e não os homossexuais como pessoa, tá ok? Em segundo lugar, essa objeção assume de modo incorreto que todo tipo de discriminação é errada. Trata-se de uma discriminação contra a discriminação. Na realidade, a palavra discriminação é uma boa palavra. Todas as pessoas racionais discriminam. Esse é o motivo por que colocamos o símbolo da caveira com os ossos cruzados em vidros de venenos e coisas semelhantes. Nós também discriminamos o comportamentos sociais que perturbam a ordem mediante a aplicação de penas e de aprisionamento. Nesse mesmo sentido, é legítimo discriminar o comportamento homossexual. Não discriminar um comportamento indesejável do ponto de vista social é o mesmo que argumentar que os pedófilos ou os estupradores não devem ser aprisionados, uma vez que isso corresponderia a um ato de discriminação contra esses indivíduos. Então, a questão é você ter uma postura em relação a esse assunto e ser claro e cauteloso, respeitando a pessoa, mas falando contra algumas práticas, e práticas nesse sentido agora da homossexualidade. Nós não temos que temer, e ainda que argumentem que é discriminatório, que é preconceito, não é. É homofobia? Não é. Você tem o direito de ensinar dentro da sua igreja. Agora, quando você sai do templo e passa a ensinar nas ruas, você fica suscetível de que haja críticas e até que questionem o ensinamento em público, que podem te levar a uma acusação de homofobia. Então, cautela no ensino. Se te perguntarem, com muita prudência, fale, ensine em qualquer lugar que for, mas fale com muita prudência, tá ok? E dentro da igreja, não tenha medo de falar a verdade, estamos garantidos por lei, temos legitimidade para poder ensinar, tá ok? Dentro dos nossos limites, né? A gente tem que ensinar com tranquilidade, tá ok? Bom, retornando à igreja, então você precisa observar o que está acontecendo à sua volta, tá? Juventude, os adolescentes, os casais. Deve haver um aconselhamento, uma instrução. Quando você ensina dentro da igreja, com certeza alguém vai lhe procurar para um gabinete pastoral. E aí você vai ter que tratar de um assunto mais minudenciado, né? É o casal cristão que não está tendo uma boa relação e foi percebido, por um dos cônjuges uma tendência homossexual. E isso é importante que você esteja preparado para que ensine, instrui e recupere, através do aconselhamento pastoral, o relacionamento em Cristo Jesus dessa família, para que não fique desestabilizada. Tá ok? Bom, eu vou terminar esse assunto aqui e vou passar para o segundo vídeo dessa nossa segunda aula. Tá ok? Deus abençoe você.